Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos aqui uma breve antevisão do jogo importantíssimo que vamos ter na próxima quarta-feira. Trata-se da sexta jornada da fase de Liga das Champions. O jogo, portanto, é dia 10 de dezembro, próxima quarta-feira às 20 horas, no nosso estádio, o Estádio da Luz. É mais uma final, diria eu, como têm sido agora todos os jogos do Benfica. De facto, metemos a jeito e agora todos os jogos são decisivos, não só para a Liga dos Campeões, como também para o campeonato. Mas é o que é. Vamos então fazer aqui uma breve antevisão, comparando aqui as duas equipas. Esta época o Benfica já fez 26 jogos, 16 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, tem 43 golos marcados e 16 sofridos. O Nápoles tem menos jogos porque não teve que fazer a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões nem play-off. Tem 20 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já tem aqui mais derrotas que o Benfica. 29 golos marcados e 22 golos sofridos. De facto, como sabemos, na Série A há um grande equilíbrio. O Benfica está em terceiro lugar no campeonato, na Liga de Portugal, com 8 vitórias e 5 empates. Ainda não perdemos a nível interno, mas destes 5 empates, 4 são em casa. Além do empate que tivemos agora com o Sport, temos 3 empates em que sofremos o gol do empate já fora de horas, diria eu, e contra equipas da parte de baixo da tabela. Portanto, é isto que está-nos aqui a provocar um grande atraso para o Porto, um atraso já de 8 pontos. O Nápoles, além de ter sido campeão a época passada, já está em primeiro lugar na Série A. Ele tem 10 vitórias, um empate e 3 derrotas, mas há de facto ali mais equilíbrio na parte de cima da tabela na Série A, tal como nos outros anos. A nível de Champions, o Benfica, situação muito complicada, 30º lugar com 3 pontos, apenas uma vitória em 5 jogos, uma vitória e 4 derrotas, 4 gols marcados e 8 sofridos. E o Nápoles está em 20º lugar, ou seja, o Nápoles está bem melhor que o Benfica, tem mais 4 pontos que o Benfica, mas ainda não tem a situação resolvida. Como sabemos, são os 24 primeiros que passam à fase seguinte, sendo que os 8 primeiros passam automaticamente aos oitavos final, por isso que é os oitavos final, e do nono ao 24 é que vão fazer ali um playoff para ver quem é que se junta nesses oitavos final. Mas o que eu estava a dizer é, portanto, estão no 20º lugar com 7 pontos, 6 golos marcados e 9 sofridos, portanto, ainda não têm a passagem assegurada, longe disso. O Benfica, em termos de percentagem de vitórias, tem 62% de vitórias, o Nápoles tem 60%, portanto aqui estamos semelhantes, e aqui eu gostaria apenas de vos dar este dado. O ano passado, no final da época, quando terminou a época, o Benfica tinha 67% de vitórias, ou seja, mais 5% do que tem atualmente. A nível de média de golos marcados, o Benfica 1,65 e o Nápoles 1,45. O Benfica tem mais golos marcados em média do que o Nápoles, e também a nível de golos sofridos, também fica até menos golos sofridos do que o Nápoles, tem mais do que um gol sofrido por jogo. Comparando aqui com a época passada, de facto, a época passada acabámos com quase 2 golos e meio de golos por jogo, bem acima do que temos este ano. Portanto, estes dados da época passada é referente à época toda. E depois, a nível de golos sofridos, atenção que aí temos melhor esta época. A época passada tivemos quase um gol sofrido por jogo, esta época 0,62, ou seja, temos mais próximo do meio gol sofrido por jogo do que de um gol. Portanto, muito pior em termos de golos marcados, diria eu, o Benfica, pelo menos até ao momento, e melhor, não muito melhor, mas melhor a nível de golos sofridos. O valor do plantel do Benfica atualmente 391, dados do 00, e o valor do plantel do Nápoles quase a chegar aqui aos 500 milhões, e mais de 100 milhões a mais do que o Benfica. O valor médio por jogador, o Benfica aqui é considerado que tem 33 jogadores, 11 milhões e meio, e considerando que o Nápoles tem 30 jogadores, 16,60, também é o que ainda uma diferença grande, de uns bons milhões, o valor médio por jogador. Jogador em melhor forma do Benfica, o Pavlidis, embora não esteja na melhor forma da época, mas continua a ser o jogador em melhor forma, tem 16 golos e 2 assistências até ao momento. O jogador que eu considerei aqui a melhor forma do Nápoles é o Olsen, que vem, como sabemos, está emprestado pelo o Manchester United. Ele já leva 6 golos e 2 assistências, e sendo que teve algumas semanas lesionado. A média de jogador mais valioso do Benfica continua a ser o Pavlidis, 40 milhões. O jogador aqui
de facto é aqui uma curiosidade, o jogador mais valioso, segundo o site do 00 do Nápoles, é aqui o Buongiorno. Este R aqui não tem, ou seja, termina ali no Orno, ou seja, é Buongiorno, Buongiorno. É um defesa central internacional italiano e que tem um valor de mercado de 49 milhões. Eu penso que a época passada já estava no Nápoles, que pagou uns 40 milhões por ele. Média de idades 23,5 o Benfica, 27,4, ou seja, há aqui mais 4 anos de idade por parte do Nápoles, equipa de facto mais experiente, diria eu. Média de alturas também há aqui mais 4 centímetros em média por jogador, que nas bolas paradas pode efetivamente fazer a diferença. Aqui, só para termos uma ideia sobre aqui o plantel do Nápoles, aqui na defesa, apenas aqui realçar aqui de facto este Alexandre Bongiorno, que é o jogador mais valioso da equipa. Leo Spinazzola também é um jogador conhecido. E há aqui vários jogadores, todos eles de grande qualidade. Mas queria aqui ver mais aqui no meio campo, onde podem ver o De Bruyne. Acho que dispensa apresentações, mas repare este meio campo, o De Bruyne e o Scott McTominay, que veio, como sabemos, do Manchester United, fez a carreira toda do Manchester United. Reparem nestes dois jogadores aqui no meio campo, fantástico, fantástico. Na frente, a mesma coisa, Politano, o David Neres, o nosso David, que já não é nosso, mas que brilhou no Benfica, diria eu. O avançado que veio do Manchester United, o Olsen. Depois aqui o Ambrosino, o Lukaku e o Nolan, que também é um extremo muito, muito, muito interessante. Um extremo holandês. Portanto, tem um plantel fabuloso aqui, o Nápoles, isto na minha opinião. 11 inicial do Benfica para o jogo, penso que está encontrado. Agora, até se não houver castigos, se não houver lesões, hum, enquanto não há recuperação de lesionados como o Luke Bacchio, e enquanto não abrir o mercado, penso que este aqui será o 11 ideal para o Mourinho, tendo em conta todas estas limitações. O António Silva, Otamendi na defesas centrais, Mazaruz está a perder o comboio. Não, aqui não estou a falar se é justo ou não é justo, mas parece que sim. O Dedic na direita, o Dal na esquerda, no meio campo Barrenechea e Rios. Eu penso que o Manu vai acabar por ganhar o lugar, mas ainda está longe da sua forma física e técnica, o que é natural, tendo em conta os meses que esteve ausente. O Austin, apesar de também não estar em forma, penso que não há aqui que o Mourinho não vai querer colocar aqui o Prestiani ou o próprio está-me a faltar o nome do norueguês. É o Sheldrup, peço desculpa. O Sheldrup, eu acho que vai ser. Ou o próprio Rego, eu acho que não. Eu acho que vai continuar aqui com o Orsens, apesar de ele não estar muito em forma. O Sudakov na esquerda está a subir de forma. O Barreiro tem tido um papel importante. E o Pavlidis aqui a ponta de lança. Realço o que tenho falado sempre. Reparem que neste 11 inicial, jogadores com características eminentemente atacantes, temos dois. Sudakov e Pavlidis. Não venham dizer que o Barreiro é atacante, ou que o Orsens é atacante, ou que o Ruiz é atacante, não. As principais virtudes destes jogadores, à exceção do Sudakov e do Pavlidis, são defensivas. Mas é o que é. O Lá já tinha esta ideia, e o José Mourinho também tem esta ideia. Isto significa que mostra um bocadinho o que é que são os treinadores e mostra um bocadinho o que é que eles pensam dos jogadores atacantes do Benfica. Aqui apenas algumas observações, mais uma final, foi assim que eu comecei a falar do vídeo. Vai ser um jogo tudo ou nada, tem sido de facto, os últimos têm sido sempre assim. Curioso para saber se o Mourinho vai fazer, por exemplo, como fez nos jogos, alguns jogos da Liga dos Campeões, e também se fez com o Sporting, que apesar de precisarmos de ganhar com urgência contra o Sporting, eu acho que ele não arriscou tudo. Não arriscou, por exemplo, jogar com dois pontas de lança. Mas aqui eu diria que no Sporting o empate ainda podia ter alguma coisa de bom, porque não nos afastaríamos tanto do Sporting. Mas aqui com o Nápoles o empate é quase mesmo o dizer adeus, a menos que ele pense mesmo que com 9 pontos ou 10 conseguimos passar. Portanto,
Eu diria que aqui é ganhar ou ganhar, embora o Mourinho já me tenha surpreendido, não propriamente positivamente, pela falta de ambição, diria eu. Portanto, vamos ver se ele vai arriscar mais ou não neste jogo. Nápoles, já vimos o plantel, o Nápoles é campeão italiano, o Nápoles está em primeiro lugar no campeonato, tem um plantel fantástico, tem um plantel a valer quase 500 milhões, e é uma equipa italiana e o Benfica tem sempre dificuldades com a equipa italiana. Porém, o Benfica também tem sido com estas equipas grandes, eu estou-me a lembrar contra o Chelsea, jogámos bem, agora contra o Sporting também podemos considerar uma equipa grande, também jogámos bem. Hum, Portanto, como ao Porto também, apesar de termos uma postura defensiva, mas também fizemos um jogo muito competente desse ponto de vista defensivo. O Benfica dá-se bem, o Benfica de Mourinho, e já que o Bruno Lage era nestes jogos grandes, mas se calhar dá-se melhor quando não tem a necessidade ou a obrigação de ganhar, ou a urgência de ganhar. Mas neste jogo vai ter que se abrir mais atrás. Vamos ver se é isso que o Mourinho vai fazer. Depois, é o habitat, como eu estava a dizer, é o habitat do José Mourinho. 11 inicial estável e definido, também já falámos nisso. Enquanto não houver recuperação de lesões, enquanto o mercado de inverno não abrir, penso que será este de facto o 11. Enquanto não houver castigos, lesões, o que for. Este é o 11 inicial, e o 11 que o José Mourinho considera mais forte para o Benfica. E depois, lá está, um jogo, mais uma final, mais um jogo decisivo, até para definir como é que vai ser o ataque ao mercado. Eu penso que se o Benfica não ganhar este jogo, aí vamos ser muito mais conservadores, não vamos poder gastar tanto dinheiro, e se calhar ainda bem, porque aí vai haver um bocadinho mais de abertura para a aposta na formação, para uma aposta, eu, mais séria e mais efetiva na nossa formação. Uh, por necessidade e por não termos a mesma capacidade financeira que teríamos se conseguirmos passar à próxima fase. É apenas a minha opinião. E pronto, está feita aqui a antevisão. Pedir-vos o normal, coloquem o vosso gosto. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam. Partilhem com amigos benfiquistas, têm que ser benfiquistas, que gostem deste tipo de vídeos, sugestões de outros vídeos que queiram que eu faça sobre o nosso Benfica, críticas, elogios também são aceitos. E vamos ver se conseguimos então ganhar aqui ao Nápoles. Um abraço a todos e obrigado.